Olá! Bem-vindo à segunda edição do Congresso Brasileiro Digital de Gerenciamento de Resíduos. Em 2024, demos voz a especialistas, gestores, empresas e agentes públicos que atuam diariamente na transformação da gestão de resíduos no Brasil. E o resultado foi surpreendente. Mais de 1 milhão de pessoas alcançadas e um impacto real no setor. Este ano, damos um novo passo, ampliamos nossa presença, reforçamos o compromisso técnico e, pela primeira vez, levamos o Congresso também para dentro de uma feira estratégica, com cobertura ao vivo, entrevistas exclusivas e uma imersão nos bastidores da política e das inovações ambientais. Serão 5 dias de conteúdo. Nos dias 25 e 26, vamos ouvir especialistas de empresas que são referência nacional em tecnologias e soluções para resíduos. Nos dias 27 e 28, estaremos ao vivo, direto de Minas Gerais, com uma cobertura especial dos principais debates da feira. E no dia 29, encerramos com a participação de alunos e professores do MBA em Gestão de Resíduos, mostrando como a formação e a prática caminham juntos nesse setor. Eu sou Jaqueline Gomes, engenheira ambiental e diretora de conteúdo do Portal Sustentabilidade, e terei o prazer de mediar os principais painéis dessa jornada. Prepare-se para 5 dias de conteúdo, provocações e ideias que mostram que sim, é possível transformar a realidade e a gestão de resíduos do Brasil. Olá, seja bem-vindo a mais um painel do segundo Congresso Brasileiro Digital de Gerenciamento de Resíduos, organizado pelo Portal Sustentabilidade. É com grande satisfação que damos início aí a mais um de nossos painéis, e esse em especial traz à mesa um dos pontos mais sensíveis e estratégicos da economia circular, a produção de CDR, o combustível derivado de resíduos. A ideia de transformar resíduos em energia não é nova, mas o caminho até acontecer de forma viável, segura e escalável envolve aí muito mais do que tecnologia. Envolve critérios técnicos, envolve responsabilidade compartilhada e, acima de tudo, uma mudança de mentalidade. A verdade é que nem todo resíduo tem potencial energético adequado e muitos demandam esforços relevantes para serem adequadamente preparados, classificados e transformados em CDR. Neste painel, com a participação da Revalora, negócios da CSN Cimentos, a gente vai ter a oportunidade de entender, né, os bastidores dessa cadeia. O que torna o resíduo viável para coprocessamento? Quais são os gargalos técnicos, logísticos, de destinação enfrentados aí para quem realmente produz e utiliza o CDR? Esse debate, para quem quer entender de fato os limites e as oportunidades da recuperação energética do Brasil, é essencial. Então, vamos juntos nessa conversa e eu quero dar as boas-vindas ao nosso primeiro convidado, que é o Juliano Menezes, gerente-geral da Revalora. Seja bem-vindo. Jaqueline, muito obrigado. Obrigado ao Portal Sustentabilidade pelo convite, pela oportunidade de estar aqui mais um ano, né, participando desse Congresso Brasileiro Digital de Gerenciamento de Resíduos, como Revalora. Muito obrigado. Olá, pessoal. Eu me chamo Juliano Menezes, eu sou gerente-geral da Revalora. Já já a gente vai entender um pouquinho mais da Revalora, do trabalho da Revalora. Nós vamos falar também de coprocessamento, dos desafios, das oportunidades. Então vamos ter um bate-papo bem bacana aqui, com uma mesa redonda ao final, com algumas perguntas. E é isso aí, gente. O Juliano promete entrega. Pode ficar até o final que vocês vão ter tudo isso aí. Juliano, eu vou passar a palavra para você, já para você poder
contextualizar um pouquinho, né, para quem está nos assistindo aí. Eu soube que você trouxe uma apresentação, então a palavra é toda sua, tá? Claro, claro. Eu vou usar aqui uma apresentação, depois os meus colegas da Revalora vão continuar dando sequência aí a esse bate-papo, a essa apresentação. A Revalora, ela está inserida no grupo CSN, tá? E dentro da CSN Cimentos. Então, eu gostaria de começar falando um pouco, né? Antes de entrar nos detalhes da Revalora, eu queria compartilhar, falar um pouco da CSN, do grupo CSN, da CSN Cimentos. Bom, o grupo CSN, né, é um grande ativo aí industrial brasileiro, então nós estamos em diversas áreas: siderurgia, mineração, logística, energia, cimentos. Então, nós, uma empresa, né, um grupo com mais de 42 mil funcionários, são 3 unidades de produção fora do país, né? Alemanha e Portugal, escritórios nos Estados Unidos, 2 empresas listadas na Bolsa e uma empresa que vem crescendo bastante nos últimos anos, tá? Crescendo da forma orgânica, mas também da forma inorgânica. Por exemplo, foram 7 M&As, processos de aquisição, desde 2021, nos últimos 4 anos. Pode passar. Bom, agora dando um zoom, né, entrando mais na CSN Cimentos, né, uma das áreas dos segmentos da CSN. Hoje a CSN é o segundo maior produtor de cimento do país, com a capacidade de aproximadamente 17 milhões de toneladas. São 7 unidades integradas com fornos que praticam coprocessamento, 6 moagens, mais de 3 mil funcionários. Então, a CSN vem crescendo e, claro, tem projetos, ambições de crescer bastante nos próximos anos, novas fábricas, projetos de novas fábricas em andamento. Pode passar. Bom, falando um pouco agora, que a gente vai falar bastante de coprocessamento, da Revalora, a Revalora que trabalha na valorização de resíduos para o processo de fabricação de cimento, a gente vai ver agora na sequência. Bom, em resumo, a Revalora é a área da CSN responsável pela transformação de resíduos em combustíveis alternativos, né, para usar na fabricação de cimento, oferecendo uma solução sustentável, né, onde a gente substitui materiais da natureza, recursos materiais não renováveis, por materiais derivados de resíduos, e a gente vai falar bastante aí, né, de combustível derivado de resíduos na sequência, os meus colegas vão falar bastante disso. A gente vai falar muito CDR, né, que é a abreviatura aí de combustíveis derivados de resíduos. E tudo isso, tudo que a gente faz, está muito alinhado à essência, né, aos conceitos da economia circular e ESG. Aí para vocês aí na tela tem onde nós atuamos, então são 7 fábricas de cimento que praticam coprocessamento, e hoje a gente tem uma unidade de transformação que fica em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, uma capacidade excelente de mais de 100 mil toneladas anos de transformação de resíduo em CDR, nosso combustível alternativo, derivado de resíduo. Bom, compartilhando um pouco com vocês aí, né, um pouco com muito orgulho, a gente compartilha aí qual é o nosso propósito, nossa visão. Então, o propósito: construir de forma sustentável um mundo melhor, sem desperdícios, por meio da valorização de resíduos e economia circular como essência dos nossos negócios, conforme eu tinha comentado. E nossa visão: nós queremos ser realmente referência em soluções e inovações na transformação e destinação de resíduos. Bom, agora eu queria trazer para vocês, tá? Reforçar aí, para quem já conhece o coprocessamento, reforçar alguns conceitos, e para quem não conhece, tentar aqui de forma bem simples e didática explicar, né? Então, o coprocessamento, né, em resumo, é a destinação térmica de resíduos no processo de fabricação de cimento, sem a geração de passivos ambientais. Então, o coprocessamento, quando a gente fala aí de alguns benefícios, né? Então,
muito relevante, que está muito em evidência, que o coprocessamento, a prática do coprocessamento, reduz as emissões de CO2. Também, né, quando a gente usa resíduos, né, claro, preparados, transformados no processo de fabricação de cimento, a gente deixa de usar recursos naturais. Então, também uma visibilidade ESG para as empresas que participam, né, desse ciclo, seja as empresas geradoras de resíduos, seja a Revalora, a CSN, que dá a destinação final pelo compostamento. Então, todas essas empresas participantes disso têm uma visibilidade ESG importante e uma solução segura, né? Segura do ponto de vista ambiental, porque o processo de fabricação de cimento, o resíduo, né, já transformado em combustível, é submetido a temperaturas altíssimas, acima de 1.400 graus, então há uma completa destruição. Além disso, não gera passivo, não gera cinzas, não gera um outro resíduo que precisa de uma destinação adicional. Não, o coprocessamento já todo o material é incorporado ali na estrutura final do cimento, portanto, não gera mais nenhum passivo ambiental para a empresa destinadora, né, para a empresa geradora. Ali embaixo, no canto esquerdo, a gente vê uma hierarquia, né, na forma de pirâmide, a hierarquia de destinação de resíduos. E o que eu queria reforçar com essa imagem é que o coprocessamento está muito bem posicionado na hierarquia de resíduos, né? Claro, né? Não compete com a reciclagem, isso é importante a gente dizer, a reciclagem é um processo, inclusive, na hierarquia acima, e nem com a reutilização, né? Claro, a redução da geração de resíduos. Então, basicamente, o coprocessamento, eu queria fazer esse arremate aí, esse resumo final, de que pegar resíduo, valorizar, resíduos que têm um potencial, e mais à frente meus colegas vão falar disso, que tem um potencial, por exemplo, energético, né? Transformá-los, gerar um combustível derivado de resíduos, que chamamos de CDR, utilizar no processo de fabricação e deixar de, por exemplo, de usar um combustível fóssil não renovável, tá? Então, muito orgulho, tenho muito orgulho de falar dessa técnica, dessa tecnologia, que mais à frente a gente vai detalhar. Juliano, quero agradecer pela participação, pela sua apresentação. Não vou me despedir completamente de você, porque daqui a pouquinho você volta aí para a gente poder participar da mesa redonda, mas eu vou me despedir temporariamente. Obrigada, viu? Obrigado, Jaqueline. Foi muito bom fazer essa introdução aqui no tema que a gente vai detalhar. Eu deixo agora com os meus colegas aí para dar sequência e detalhamento. Eu volto para a gente conversar mais um pouco já já. Então já. Gente, agora eu quero trazer aqui conosco, né, duas guerreiras aí do mercado, duas profissionais que eu admiro muito, que é a Milaine Costa, ela é analista de meio ambiente sênior, e a Alice Soares, especialista comercial em gestão de resíduos da Revalora. Vou só contar um negocinho aqui antes de dar boas-vindas, porque assim, ano passado, vocês duas me ajudaram nos bastidores da participação da Revalora. E eu estou muito feliz que hoje você está à frente da câmera, para frente da câmera. Muito bem, assim, é um trabalho diferente. Eu fico muito feliz de ter vocês aqui com a gente. Sejam muito bem-vindas, viu? Obrigada, Jaqueline. É um prazer estar aqui. Realmente, ano passado, eu e a Alice ficamos nos bastidores, né, Alice? E agora, esse ano, com a oportunidade de trazer um pouco para vocês aí da minha parte da área de sustentabilidade, um pouco sobre a área sustentável aí dentro da atividade de coprocessamento. Gente, então, ó, Alice, vou deixar a palavra com vocês, tá bom? Boa apresentação. Obrigada, Jaque. Bom, vamos falar aí um pouco sobre a área de sustentabilidade dentro da atividade de coprocessamento e a atuação comercial. A Alice vai dar sequência. O que é a valorização de resíduos, né? Achei importante trazer esse conceito aqui para vocês. O Juliano falou bastante aí sobre a valorização de resíduos. Então, a valorização de resíduos nada mais é do que quando a gente consegue proporcionar uma finalidade útil para algo que seria descartado no meio ambiente. Então, a gente evita
esse impacto ao meio ambiente com esse descarte e consegue dar uma finalidade útil aí para esse resíduo, né? Então, no caso do coprocessamento, a gente consegue aproveitar essa parte energética, né? A utilizar esse resíduo, transformar esse resíduo em energia. Bom, o que normalmente ocorre, né? Normalmente, o que ocorre no mercado é a economia linear, que é o tradicional, né? Nós temos um recurso natural que nós extraímos aí da natureza, ele vai se transformar em matéria-prima, vai gerar um produto, né? Algo ali vai ser produzido que vai ser consumido, distribuído para a população, consumido, e no final dessa cadeia vai ocorrer um descarte de um resíduo, né, proveniente desse produto utilizado. Já na economia circular, a gente consegue ter uma cadeia, né, um ciclo inteligente, né? Aquela matéria-prima que foi extraída, ela vai ser consumida, né? Vai ser gerado um produto, mas não existe esse descarte, né? O que era considerado um lixo, um resíduo, ele vai entrar novamente nesse ciclo inteligente e vai ser reutilizado, né, para alguma finalidade útil aí dentro da economia circular. Então, é isso que a Revalora proporciona, né? Dentro da CSN, né, nós temos alavancas para a jornada de descarbonização. E o uso de combustível alternativo, né, a atividade de coprocessamento, é uma das alavancas da companhia para a jornada de descarbonização. E um exemplo que nós temos é a aplicação, né, o início da atividade de coprocessamento na unidade de Arcos. Houve aí uma redução de 50 kg de CO2 por tonelada de cimento produzido. Então, é um grande exemplo aí na jornada de descarbonização a atividade de coprocessamento. E falando um pouco dos aspectos legais, né, e regulatórios dentro da nossa atividade, existem diversas legislações, né, como a Resolução CONAMA 499, que é uma legislação em âmbito federal, que regulamenta, né, a atividade de coprocessamento, e nós temos também algumas legislações estaduais mais restritivas. Dando um exemplo de Minas Gerais, nós temos aí a deliberação normativa COPAN 154, que determina o licenciamento, né, da atividade de coprocessamento dentro do estado de Minas Gerais, a deliberação normativa COPAN 223, e nós temos aí certificações também ambientais, como a 14.001, e o licenciamento, que é rigoroso, né, e né, deve ser seguido aí também. É um prazer estar aqui com vocês esse ano, né, não nos bastidores, mas aqui de frente. E eu trouxe aí, né, desafios comerciais. Desafio comercial. Eu acredito que, né, para quem trabalha nessa área aí já há um tempo, sabe que é quase que a mesma coisa. Se você está no comercial, você vai ter desafios, né. E venho trazer aí 3 pontos, né, o ESG para vocês. Essas 3 letras que vêm agregar, né, que se tornaram aí não só uma tendência nesse mercado ambiental, mas elas vieram para ficar e se posicionaram aí como pilar para as grandes empresas, né, que têm esse foco aí na longevidade e se preocupam com o valor da sua marca. Então, hoje, a maioria das empresas, principalmente que tem capital aberto, né, que é o que a gente fala e que tem ações na bolsa, essas empresas elas se posicionam de maneira a preocupar mais com a sua reputação, a preocupar com a sua destinação, e o ESG veio para alavancar isso, né, ele veio como uma ferramenta que ajuda, isso vem desde a governança. Então é uma empresa que está preocupada aí com o âmbito social, né, até porque a gente tem aí ISO 26001 que cuida dessa parte social. Então as empresas que têm essa ISO, elas se preocupam mais, elas precisam estar ali cumprindo as suas condicionantes dessa certificação, né, a destinação ambientalmente adequada, e isso parte também com o apoio da governança.
que fortalece cada vez mais para que toda a cadeia de resíduos ali tenha esse respaldo, tenha essa ajuda, porque a gente sabe que destinação de resíduos existe custo, né, existe desafio, e não é fácil. Então ela vem aí, o SD vem para nos ajudar, para alavancar essas empresas, para que todos estejam engajados e trabalhem no mesmo foco, com o mesmo posicionamento, né. E assim, a destinação correta de resíduos aí, ela pode mitigar esses riscos. E é papel ali desse consultor comercial ambiental, que está de frente às empresas, que está aí indo visitar dentro dos seus clientes, né, é meu papel fundamental como gestora comercial dessas empresas, auxiliá-las nisso, né. Então, se eu estou dentro da empresa, se essa empresa confia em mim para, né, para abrir as portas, ver esses resíduos, eu tenho que auxiliar ali nessa segregação dos resíduos, passando para eles a importância dos resíduos que realmente podem ser coprocessados e essa segregação correta. Essa destinação, ela vem não só mitigar os riscos, mas ela traz valor para essa empresa. Por que que eu digo isso, né? Esse trabalho aí que a gente tem de seguir essa cadeia de pirâmide da hierarquia de resíduos, se eu tenho segregado ali, né, desde o da operação até a alta governança, o resíduo que ele pode ir para coprocessamento, o resíduo que pode ir para destinação de compostagem, para reciclagem, eu consigo estar cada vez mais dentro da economia circular, como a Emilane acabou de falar aí com a gente, né. E com isso, eu trago mais valor para minha marca, o meu indicador de SD da empresa sobe. Isso faz com que fortaleça aí as minhas ações no mercado, a confiança do meu cliente que preocupa se está comprando o produto fabricado por uma empresa que está engajada aí com questões ambientais, sociais, né. Então, tudo isso fortalece essa empresa e traz para ela esse valor da marca. Agora fácil? Não é. De jeito nenhum, né. Então, para a empresa ter isso, é um trabalho muito duro, precisa que toda a liderança esteja engajada e também toda a operação. Porque uma vez que o colaborador ele descarta ali, né, um EPI no lugar correto, ele vai facilitando o trabalho da área ambiental lá no final para fazer essa destinação. E o que que isso traz de benefício para essa empresa, né, e a gente está aqui falando de CDR, de coprocessamento. Quanto mais essa empresa segrega os resíduos, quanto mais essa empresa consegue colocar de forma correta, né, cada um na sua casinha, cada um na sua caixinha, a gente consegue coprocessar, reciclar e destinar de forma ambientalmente adequada mais resíduos dessa empresa. E trazer aí para o coprocessamento tudo aquilo que está dentro da DN 154. E muitas vezes as empresas não têm esse conhecimento, né, não sabem, ele não tem um analista ambiental ou um engenheiro ambiental para fazer essa gestão. E aí entra o nosso papel comercial de dar esse auxílio, de levar para essas empresas, tudo aquilo que pode vir dentro da DN 154, que pode ser transformado em CDR, nesse tão valorizado combustível, né, porque o resíduo, ele vem para a gente de forma in natura, segregado sim, mas ele vem bruto. E a gente precisa saber o que que agrega valor e o que que não agrega valor. Então aí, essa segregação, ela vai mitigar os riscos, mitigar acidentes dentro da empresa, processos ambientais, né. O coprocessamento, ele não gera passivo ambiental. Até a cinza daquele resíduo, ela é valorizada, ela é incorporada ali na matéria-prima do cimento. Então, trazer esse resíduo de forma in natura e transformar esse resíduo em um combustível, né, nós vamos falar um pouco mais à frente aí, é realmente um desafio, tanto, né, da área ambiental como da área comercial, e depois se estende aí por toda a operação de uma planta de blendagem, que vai pegar um resíduo que, né, teoricamente não é nada, não vale nada, estaria indo para aterro, a gente consegue trazer esse resíduo e valorizar ele, né. A gente vai ali e dá mais uma oportunidade para esse resíduo estar inserido na economia circular, uma vez que ele vai ser transformado em cimento, e aí concreto, e se vai pela cadeia, né. E eu trago também aí o terceiro pilar, que é a escolha de parceiros com a mesma visão, que é fundamental. Se você tem parceiros aí, né, empresas engajadas, as empresas preocupadas
com essa destinação, essas empresas também têm que procurar parceiros que sejam ali com a mesma visão, engajados nessa questão que é ambiental. Quem é que vai destinar meu resíduo, né? Vai destinar para qual tecnologia? Eu preciso estar ali acompanhando de perto para saber o que que essa empresa realmente vai fazer com o meu resíduo. É uma compostagem? Deixa eu ir lá visitar, deixa eu entender do processo, né. Eu sei que muitas vezes não tem esse tempo, mas é muito importante que as empresas vão para dentro ali desses parceiros, né, e investiguem e olhem, porque isso traz uma segurança. Isso traz para eles o valor agregado que tem atrás daquela marca, daquela destinação, a seriedade dessa operação, né, da proteção da minha marca, onde que eu estou destinando os resíduos que são gerados ali na minha operação. Né. Então a escolha desse parceiro, ela é fundamental, se esse parceiro está fazendo de forma correta, está cumprindo condicionantes, é muito bom para a gente quando eu entro numa empresa e a empresa fala: "Olha, quero suas licenças, quero saber como funciona", eu falo que isso me deixa mais tranquila, porque quando eu apresentar uma proposta comercial para esse cliente, ele vai ver não só o preço, mas ele vai ver o valor que tem, né, por trás aí do nosso objetivo, da nossa destinação ambientalmente adequada. E quando a gente fala de coprocessamento, a gente fala aí de não só de destinação, mas a gente fala de um propósito, né, a gente está preocupado lá na frente com a cadeia. Emilene falou muito bem aí dessas questões de cumprir condicionante, legislação. Quando a gente faz uma destinação ambientalmente adequada, a gente não está só preocupado com proteção da minha marca, com a destinação e uma isenção, né, de corresponsabilidade. Eu estou preocupada com o que vai acontecer com o planeta daqui a anos-luz. E isso traz para a gente uma segurança. Quando essa empresa, o cliente fala, quero ir, quero conhecer, quero saber como funciona, né? Mas esse é um desafio comercial que a gente encara aí todos os dias, né? Essa segregação dos resíduos, auxiliar aí para essas empresas, o que pode, o que não pode, o que que a gente consegue valorizar, o que que muitas vezes não tem um valor agregado ali, não tem energia, mas será que eu consigo transformar? Né? E mais para frente vocês vão ver que consegue sim. Muitos resíduos que a gente olha e fala, nossa, vai ter que ir para aterro? Não, calma, vamos estudar, vamos, né, pesquisar que muitas vezes esses resíduos podem sim ser coprocessados. Tá? Então, estamos aqui para auxiliar nisso e, mais uma vez, fico muito feliz de trazer esse tema aí para vocês. Ô, gente, obrigada pela apresentação. Daqui a pouquinho a gente retorna aí na mesa redonda, tá bom? Não vou me despedir 100% de vocês, não. Temporariamente, até daqui a pouquinho. Gente, e agora eu vou trazer para vocês o seguinte: mais dois convidados que vão falar um pouquinho sobre os desafios na produção do CDR. Então, eu quero dar boas-vindas ao Rondinelli Lima, que ele é gerente de operações, e também ao Sérgio Camelo, supervisor da Revalora. Gente, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, Jaque. Olá, pessoal. É um prazer estar nesse congresso aí de resíduo e junto com o Rondinelli aí nós vamos falar um pouco mais sobre como funciona na prática aí, né, a produção de resíduo aí. Ok, obrigado, pessoal. Sejam bem-vindos aí mais uma vez. Me chamo Rondinelli Lima, sou engenheiro químico, tenho aí já um tempo trabalhando com o tema de combustíveis na indústria, e espero poder contribuir para vocês entenderem, né, que a destruição que a gente faz nos fornos de cimento, né, nos fornos de clinker, é de um combustível derivado de resíduo, e não do resíduo em si, né, que sai das operações, né, e das empresas aqui para a gente trabalhar. Então, é isso. Esperamos poder passar para vocês aí um pouco da nossa experiência, que vocês conheçam bem, né, como que esse processo se dá. Não, e é muito legal isso, Rondinelli, porque assim, nós que trabalhamos na gestão de resíduos, a gente tem a visão da gestão completa dos resíduos, desde o ponto que ele é gerado até a gente colocar para a tecnologia, nesse caso, blendagem de coprocessamento. Mas a gente não tem a visão do pós, né? Do tratamento em si. Então, você vai trazer exatamente essa gestão para a gente, a visão de tratamento final, né? Então, o que acontece lá dentro enquanto o resíduo está sendo tratado e destinado. Vou passar a palavra e a apresentação para vocês, tá? Boa apresentação e a gente se vê daqui a pouquinho. Obrigado.
Aí, pessoal, vamos aí no desafio, né, na produção do CDR. De onde vêm os resíduos, né, pessoal? Antes da gente falar de onde que vem o resíduo, vamos conceituar um pouco, né, o que seria o resíduo, né? Resíduo é qualquer produto, qualquer material, né, que depois de utilizado, ele perde o valor ou utilidade para o seu proprietário. Sendo assim, essas empresas que a gente está vendo aí na tela, ou esses segmentos, né, precisam destinar esse material de forma correta, onde entra a Revalora aqui, né, que a gente capta esse resíduo aí desse segmento para a gente trabalhar. A gente tem vários segmentos aí que a gente acaba trabalhando em empresas como a siderurgia, o setor metalúrgico, né, o setor automotivo, né, que gera-se muito, esses setores geram muito resíduos sólidos para triturar, plástico, papel, papelão. Temos o setor, né, do agronegócio, onde que gera que os resíduos, né, são de sobras ou processo de industrialização, quando esse material vai para o processo de industrialização, tipo uma casca de arroz, um bagaço de cana, um caroço de açaí. Nós temos também a parte dos resíduos sólidos urbanos, né? Para a gente ter uma noção, hoje cada ser humano, né, hoje aqui, produz cerca de 1,04 quilos de resíduos por dia. Isso equivale a 83 milhões de toneladas ano. Então, é um volume considerável, sendo que a região que a gente está localizada aqui na região sudeste é responsável por 50% dessa geração. É um material que ele tem seus desafios, né? Porque, igual a gente falou aí atrás, né, a Revalora tem um compromisso com a sustentabilidade. Então, a gente prioriza, né, a gente prioriza tanto a reutilização quanto a reciclagem. Essa fração que não pode reciclar, que a gente traz aqui para o processo. E mesmo aqui no processo, a gente tem os desafios, que é um material que ele concentra uma grande umidade, né, por vir aí de locais que estejam até a céu aberto, alguma coisa desse tipo, que vem de cozinhas, vem assim, no geral, né? E ele também possui um grande percentual de cloro, né? E o PCI, o poder calorífico dele, não se equivale a alguns outros materiais que vêm da indústria, por exemplo, né? Nós temos o segmento aí de pneus, né, inservíveis, né, que no Brasil há um tempo atrás aí era um problema ambiental, né, porque é um pneu, a gente sabe, né, ele para a saúde, né, a forma de descarte dele com o mosquito da dengue. Então, hoje ele tem uma utilização melhor, é um material que ele é derivado do petróleo, ele é interessantíssimo para o coprocessamento, né? Temos, assim, vários segmento aí também das indústrias químicas, né, que geram uma gama imensa de tipos diferentes de resíduos. A gente tem indústria química aí de vários tipos. Então, você gera aí de borra oleosa, de borra de tinta, de sólidos trituráveis, de diversos tipos diferentes de líquidos, né, contaminados, de solos contaminados. Então, é uma indústria que tem uma gama muito grande bem diversificada de resíduo, né? Pode passar. Os resíduos, né? O que pode ser coprocessado, né? A gente falando aqui o que a gente pode ser coprocessado aqui na nossa plataforma aqui são as biomassas, né? As biomassas, igual eu falei, vem do agronegócio, né? Normalmente são sobras ou material que vem aí da produção industrial mesmo. Então, é um material que ele é interessantíssimo, né? A gente vê ele com muito bons olhos, né, para a produção de CDR, né? Devido à sua estabilidade aí. Os EPIs contaminados, que praticamente toda indústria, né, gera, né, esses EPIs contaminados, que são luvas,
China, macacões em gerais, né? Os resíduos sólidos urbanos, né, a fração não reciclável, que a gente já falou aqui, eu comentei aqui no slide anterior dos nossos desafios, é um material que a gente coprocessa, pode coprocessar aqui. Os pneus inservíveis também, a gente coprocessa ele hoje, não nessa forma aí bruta, hoje a gente faz a trituração dele no nossos trituradores aqui. Lodos de tratamento de efluente industrial, lodos em gerais, né? É um material que ele tem que ser impregnado aí com outro material para ele carrear, né? Ele tem um processo também, né? E um processo também de mistura também com outros materiais com poder calorífico, para a gente tá colocando ele em condições de estar usando esse material, mas é um material que ele é coprocessável. Solos contaminados, né? Nós temos solos, diversos tipos de contaminação dos solos. A gente vem e coprocessa também, a gente tem as linhas de licença específicas para poder estar blendando, coprocessando esse sólido. E os plásticos, papel, papelão, embalagens em gerais, né? Que são... isso vem de diversos segmentos, igual a gente mostrou alguns segmentos aí no slide anterior, né? É um material que ele tem um poder calorífico interessante, mas tem muito cloro. Então, a gente fala, pode ser coprocessado, mas a gente tem toda uma tecnologia, tudo por trás disso, porque a gente tem que entregar um combustível o mais parecido com o tradicional possível, pela estabilidade do forno. Então, a gente pega esse material, a gente não coprocessa cada um separadamente. A gente processa eles através de um mix de produto, conforme a qualidade de cada produto. Então, é uma receitinha de bolo que a gente tem aqui, a gente vê, é tanto desse que precisa, a gente tem um trabalho específico, né, para cada material, e tudo é analisado, e a gente faz essa composição conforme as análises que resultantes, né, desse processamento de materiais. Pode passar? E os resíduos, né, que para a gente não pode ser coprocessado por trazer algum tipo de risco, né? Então vamos falar os resíduos e por que não a gente pode estar coprocessando, né? Os resíduos domésticos, né, sem segregação, né? Porque, como a gente falou, tem a parte orgânica, né, do resíduo, e tem a parte também, o resíduo doméstico, uma parte reciclável, que falamos bem aí, que pode ser reciclável, tem uma tecnologia mais nova por trás, né, empregada nisso. Os resíduos hospitalares, resíduos de saúde, né, são resíduos que têm uma legislação, tem específico, né, para hospitalar, então não é um resíduo que a gente recebe aqui para processamento. Os resíduos explosivos aí, que foi bem representado aí, ó, pelas essas latinhas de spray, porque a gente usa-se para processar esse material no nosso sistema, força motriz de trituradores, para a gente estar reduzindo qualquer material desse, que a gente falou ali atrás, os sólidos, trituráveis principalmente, em materiais do tamanho de uma tampa de uma caneta, de uma granometria menor. E dentro dos nossos trituradores, esses aerosóis, eles têm um grande potencial de causar incêndio, né, nos nossos trituradores. A gente sempre pede, a gente tem inspeção aqui de primeiro nível, onde que a gente verifica esse material. É um material que a gente vê como muito crítico, né, para a produção de CDR. Eu acho que não só aqui na Revalora, mas em qualquer outro lugar. Então é importante muito a conscientização. Temos resíduos radioativos, que também tem uma legislação específica, né, para isso, né, tem uma destinação específica. Os pesticidas, que também vai no mesmo caminho, né, dessa destinação, é um outro tipo de destinação, não um coprocessamento, né, muito pela saúde ocupacional, né, porque a prioridade você vai coprocessar, mas a prioridade é a saúde e segurança das pessoas aqui, é o que a CSN, a Revalora, a gente sempre prega aqui. Pilhas e baterias, ele vai um pouco de encontro a esses explosivos, porque causam um efeito similar dentro dos nossos trituradores,
que geram grande força, geram grande torque nessa destruição, e existem pilhas de lítio, essas baterias eletrônicas, elas podem gerar centelha com esse contato, com essa pressão exercida nela. Temos os eletrônicos que, além de ter uma parte metálica, né, ele tem, dentro do eletrônico, tem pilhas, baterias também, que pode ocasionar também alguma centelha também, por se trabalhar com combustível, pode se gerar também um princípio de incêndio. E temos os metais em gerais, né? O metal não é compatível com o processo de coprocessamento. Hoje, o metal é reciclagem, né? É uma forma de reciclagem, e ele desgasta, ele danifica muito o equipamento que a gente trabalha. Igual eu falei, são trituradores, precisamos reduzir o material em uma ganometria menor, né? Para ele carrear e ele ter a característica mais parecida com um combustível, né, tradicional. E o metal, ele além de desgastar, quebrar, né, a gente tem eleva o custo, né, de produção do nosso material devido a essas quebras. Ele também, por ser metal, ele pode gerar centelhas nesse atrito, né, nessa fricção, né, do metal com as facas, gerar alguma centelha, por se trabalhar com combustível, gera esse risco também. Então, são materiais que a gente aqui dentro do coprocessamento, quando chega-se uma carga, mesmo a gente tendo o trabalho todo de aceite da carga, desde antes da carga vir para aqui na conscientização, a gente chega aqui, a gente faz essas expensões, porque existe sim um risco crítico e potencial se esse material entrar no sistema. Então, existe esse trabalho, né, por trás disso. Não é simplesmente, eu tenho esse material, ele coprocessa, ele tem PCI de tal, vai me dar uma substituição excelente. Não, a gente tem um trabalho de processamento, de mistura. Então, esse é o nosso trabalho, né, aqui, com esses materiais. Olá, pessoal. Sérgio facilitou muito aí a minha vida, né? Ele trouxe aí vários pontos em relação aos materiais para a produção do CDR, e o que esses materiais trazem dentro do dia a dia para o nosso processo, as necessidades que nós temos para trabalhar com esses materiais. Mas eu vou trazer para vocês aqui uma visão um pouco detalhada sobre o processo produtivo do CDR. Primeiro, no coprocessamento, a gente não faz a destruição do resíduo como ele chega para a gente. O resíduo, no coprocessamento, a gente precisa transformar ele em combustível alternativo derivado de resíduo, que é o CDR. E para isso, a gente precisa passar por várias etapas até chegar nesse combustível derivado de resíduo. Como o Sérgio já comentou, esse combustível derivado de resíduo, ele precisa trazer estabilidade, previsibilidade na aplicação dele, que vai ser no forno de cimento. Então, durante a produção, nós precisamos trabalhar tanto o tema da qualidade química quanto o tema da qualidade física. Então, nós recebemos dentro vindo de diversos geradores, né, materiais de 1,5 m, 2 metros, às vezes, de dimensão, e esse material ele tem que ser transformado no final num material tamanho de uma tampa de caneta, né, para que a gente possa entrar com esse material nos nossos fornos. Nós começamos pelo primeiro quadrinho à esquerda, né, unidade de produção de CDR, que é o recebimento desse material. Por que isso é importante? Porque nós temos um checklist, no caso da Revalora, onde as pessoas que fazem esse recebimento, elas vão verificar toda a parte legal desse recebimento, tanto em relação ao manifesto de transporte de resíduo, quanto a parte se esse resíduo é um resíduo classificado como perigoso ou não pela NBR 10.004.
e se esse resíduo, as condições de transporte dele, né, toda a parte logística desse resíduo, tudo isso é verificado no momento da chegada. Outro ponto que é muito importante nesse momento da chegada é o direcionamento para qual linha de produção esse resíduo vai ser enviado. Por quê? Porque a parte de rastreabilidade do nosso sistema, que é toda automatizada, nós temos toda a parte desde o recebimento, né, da nota fiscal até a destruição final, essa contabilização e esse rastreamento, ele já é feito dentro do nosso sistema, e essa definição de onde enviar esse resíduo já é um primeiro passo. Então, chegou, esse resíduo ele é recebido, ele é avaliado, toda a questão legal, ele é avaliado do ponto de vista logístico, e ele vai para, a gente dividiu de forma simplificada para duas linhas. Uma linha que está aí na parte superior, que estamos chamando de linha de trituração resíduos sólidos, e uma linha inferior, que estamos chamando de linha de impregnação e peneiramento resíduos líquidos e oleosos. Na parte superior, o Sérgio colocou, né, que nós temos trituradores dentro da nossa plataforma. O que são trituradores? Né? São máquinas onde você vai fazer a redução granulométrica de dimensão desses materiais. Então, são máquinas rotativas onde você vai aplicar esse material e, através de atrito, corte, esse material ele vai ser reduzido de tamanho para a granulometria que é necessária. Então, existem vários modelos de linhas na produção de CDR, a gente verificando várias formas que nós podemos colocar esses trituradores nessas linhas, e isso você acaba construindo uma rota adequada para o tipo de resíduo para a produção do CDR. No caso, nós estamos mostrando aqui na figura central, né, abaixo do título linha de trituração resíduos sólidos, nós estamos mostrando duas linhas de trituração. Uma que é utilizada para pneus, então fazemos a trituração de pneus até 1,20 m para um material tamanho de uma tampa de caneta. E temos uma linha onde fazemos a trituração dos demais materiais que o Sérgio colocou, como plásticos contaminados, madeiras contaminadas, restos de tecidos, aparas, produtos inservíveis, que são feitos essa trituração. Todo esse material ele vai compor o que nós chamamos de sólidos triturados. Na linha inferior, nós temos a linha de tratamento de materiais líquidos, oleosos, pastosos. Então, na plataforma da Revalora, nós temos baias negativas, ou seja, são fossos com até 6 metros de profundidade, onde esses materiais oleosos, pastosos vão ser descarregados, e depois esses materiais vão ser misturados com outros materiais sólidos, de forma que a gente faça a impregnação desses sólidos. Esses materiais, posteriormente, eles vão ser peneirados também para chegar na granulometria final. Em cada uma dessas etapas, o Sérgio trouxe muito uma preocupação aí com cloro e poder calorífico. Não são só esses parâmetros que a gente trabalha em relação ao CDR, mas eles são os parâmetros mais significativos do ponto de vista de processo lá na frente no forno de cimento. Então, entre cada uma dessas etapas é necessário fazer essa medição, né, dos parâmetros do resíduo para depois compor o CDR de forma estável em termos de qualidade e de granulometria. Por favor.
trazendo aqui, então, somente um reforço de qual é o nosso fluxo, né, de produção na Revalora. E temos inicialmente a pré-qualificação, que é feito pela área comercial, né, o time comercial, ele prospecta as características do resíduo, e preenche todo um formulário para que possa ser avaliado por várias áreas dentro da nossa equipe. Então, áreas de meio ambiente, segurança, medicina, produção, vão fazer as avaliações em relação à qualidade, em relação aos riscos e aos controles que devem ser aplicados. Depois, esse material ele vai ser programado, vai ser recebido e descarregado. Eu já comentei sobre os checklists, sobre a avaliação, né, das características legais e de qualidade. Esse material, nós vamos fazer a criação dos lotes e lançamento dos dados. Também comentei sobre o tema da importância da rastreabilidade e de ter um sistema que faça toda essa gestão do lote, né, até a destruição no forno, controle de qualidade, lançamento das notas fiscais, produção do CDR em si, que eu comentei anteriormente, controle de qualidade do material produzido, consumo nas fábricas e a emissão final do certificado de destruição. Então, o resíduo que chega, né, ele passa por toda essa avaliação e, ao final, vamos estar emitindo um certificado de destruição daqueles lotes que foram compostos pelos resíduos que foram recebidos na plataforma. Um ponto muito importante que eu preciso destacar sobre a produção de CDR é a preocupação com a segurança operacional. As plantas de produção de CDR trabalham com combustíveis de diversas origens e diversas formações químicas, e é muito importante que um plano de segurança operacional robusto seja colocado em prática. Um primeiro ponto que eu quero destacar é o sistema de combate a incêndio e prevenção. Para cada tipo de material, você precisa de uma equipe técnica com capacitação para definir qual o tipo de detecção e qual o tipo de combate vai ser aplicado. Isso varia entre as formas de detecção, que podem ser detecções mecânicas ou detecções por sistemas, por exemplo, como o infravermelho, até o tipo do combate. Em alguns locais, somente com água, em outros locais, com líquido gerador de espuma, e isso é fundamental para que haja uma prevenção e, no caso de uma ocorrência, que a gente tenha uma atuação rápida e precisa. Dentro disso, um ponto importante é a manutenção desse sistema, né? Não é só a questão de robustez e definição, mas também o tema da manutenção. O Sérgio pode comentar um pouco, né, alguns pontos rapidamente que a gente trabalha dentro dessa manutenção sistemática, né? Como o Rondinelli falou aí, por a gente trabalhar com combustíveis, torna-se um tema sensível essa parte do combate a incêndio. Então, não é só ter, é a gente garantir que esteja funcionando. Como a gente garante isso? Hoje, a gente gere a manutenção desse sistema dentro do nosso sistema operacional aqui de manutenção, que seria o SAP. A gente gera as ordens e semanalmente é feita a inspeção de bomba elétrica, diesel, bomba jockey, testes infrared. Então, toda semana gera-se ordem no sistema, que é passada para a equipe de manutenção, tanto as ordens mecânicas quanto elétrica também, no caso que o Rondinelli falou, de funcionamento de infrared, de válvulas, e essas ordens são passadas e semanalmente é feito o teste de todo o sistema. Obrigado, Sérgio.
Bom, então, esse é um tema de manutenção. Outro tema que eu gostaria de destacar também é a questão da capacitação das equipes. Existe na questão do resíduo, né, o tema da compatibilidade. São várias fontes e a gente precisa ter pessoas capacitadas para identificar que diferentes resíduos devem estar sendo tratados de forma separada ou conjuntamente, de acordo com suas características físico-químicas. Também temos um programa específico para a gestão de segurança nas atividades do coprocessamento, ou seja, na própria fábrica de cimento, onde esse CDR já vai chegar para ser coprocessado nos fornos, e esse programa de segurança em relação à parte também de prevenção e combate a incêndio é uma gestão que nós fazemos, né, e temos esse programa específico. E no caso de materiais sensíveis, né, e materiais que precisam de um controle e vigilância até que ele seja destruído, o controle de acesso nos nossos galpões de processamento e armazenamento de resíduo. Por último, pessoal, eu gostaria de colocar para vocês a importância de um laboratório para fazer o controle da qualidade dos materiais. Na Revalora, nós temos um laboratório que ele, além dos parâmetros de processo usuais, né, que são, eu mencionei, poder calorífico e cloro, nós temos condição de avaliar a parte de óxidos e a parte de alguns orgânicos dentro da nossa produção no dia a dia. Então, isso é fundamental para garantir essa estabilidade do material produzido ao final da produção do CDR. Então, o laboratório, controle de qualidade, para que você consiga fazer o rastreamento e a análise etapa a etapa, ele é fundamental para o trabalho final da produção do CDR. Então, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu e o Sérgio, né, ficamos à disposição aí no final, né, para alguns esclarecimentos, e gostaria de agradecer a todos que estão assistindo esse evento. Muito obrigado. Obrigada, gente, por compartilhar, né, os desafios do dia a dia que vocês vivenciam e que realmente não estão assim dentro da nossa ótica, né? A gente não tem essa noção, a gente não tá vendo. Agora eu quero trazer aqui conosco novamente os nossos convidados, trazer a Emilaine, a Alice, o Juliano. Que timão, hein, Juliano? Só fera que você tem aí, hein? Eu falei que a turma ia entrar no detalhe e ia falar bastante coisa interessante e bacana. Que bom. Que bom que a gente teve a oportunidade aí para todos, né, que estão aí assistindo, de conhecer um pouco mais do coprocessamento. Dá sempre para falar mais e mais, e eu acho que nessa discussão que a gente vai ter agora, a gente vai ter oportunidade ainda de esclarecer ainda mais, né, esses temas. Ah, que bacana. Eu preparei algumas perguntas aqui para a gente trazer como pauta. Aí eu vou colocar aqui para vocês fiquem à vontade, assim, quem quiser responder, e a gente vai discutindo em cima, tá bom? E aí, como primeiro, assim, uma primeira questão, quais são os critérios que tornam um resíduo viável para o coprocessamento, né? Porque os meninos já trouxeram assim várias informações, mas assim tem alguns critérios específicos que vocês gostariam de trazer aqui para nós? Olha, eu posso comentar, né, sobre esse tema. O primeiro ponto, né, o resíduo e a produção de CDR, ela tem que atender à legislação vigente, né? E para cada estado da federação, né, você tem uma legislação que regulamenta, né,
esse trabalho com combustível derivado de resíduo. Como a Alice comentou, né, nós temos uma equipe, né, tanto a nossa área comercial, né, que está muito muito conhecedora dessa legislação de cada unidade da federação que nós trabalhamos, mas também o nosso time de qualidade, o nosso time de meio ambiente. Então, o primeiro ponto é a gente fazer essa avaliação em relação aos requisitos legais. De outro ponto de vista, né, a viabilidade do uso do resíduo, ela depende também da dificuldade de manuseio específica de cada resíduo, né. E aí, o que eu posso dizer como dificuldades específicas, né? É a facilidade desse resíduo, por exemplo, ser capturado, né? Se ele é um resíduo muito pegajoso, muito pastoso, ele vai envolver talvez um pré-processamento, né? Que nós precisamos fazer aqui internamente. A característica química desse resíduo, né? Se ele é um resíduo que precisa de um tratamento para alguma modificação química, também é uma característica que precisa ser avaliada. Então, o que eu posso colocar aqui, cada resíduo, né, ele merece uma avaliação da sua viabilidade em relação ao coprocessamento. E uma engenharia financeira para que isso seja conversado entre gerador, entre empresa produtora de CDR e a fábrica de cimento, ela vai depender dessas características todas para a gente discutir sobre viabilidade ou não. Mas eu reforço, nós temos condição de dar o apoio, né, para que as pessoas entendam qual é esse caminho até a gente chegar ao CDR final. Excelente. Tá. Alguém gostaria de complementar ou posso seguir? Posso seguir, tá bom, gente? Ó, quais são os principais desafios regulatórios e ambientais enfrentados atualmente na produção e a utilização de CDR no Brasil? Bom, eu posso comentar um pouco. Eu acredito que o principal desafio ambiental para o coprocessamento, como o Rondinelli comentou, hoje nós temos legislações distintas em cada estado do país. Então, esse é o principal desafio no âmbito ambiental, porque aí demanda, né, interpretação dessas legislações, e a atividade ela é regulamentada de formas diferentes, né, distintas em cada região do país. Você conseguiria, Emilane, trazer para a gente algum tipo de exemplo, assim, só para a gente entender por exemplo, lá no estado, ela é estadual que você falou a diferença, né? Sim, sim. Eu posso dar como exemplo, sim, o estado de São Paulo e de Minas Gerais. São estados em que nós temos legislações distintas para atividade. Um exemplo, a produção de CDR. Hoje aqui em Minas, né, nós temos a legislação específica dentro do estado e dentro do estado de São Paulo nós temos uma outra legislação, né, que é estadual para a produção do CDR. Então, um exemplo seria São Paulo e Minas. Duas capitais, assim, significativas aí em termos de demanda, né, para esse tipo de negócio, né? E assim, quais resíduos têm hoje assim maior potencial de uso como combustível alternativo? E quais são os mais desafiadores, vamos dizer assim, né? Colocar os dois lados da moeda. Vou comentar um pouco sobre isso, né? A gente falando em desafios aí, de potencial, todo resíduo tem um potencial para coprocessamento, mas tem alguns que a gente vê estrategicamente que o seu potencial é ampliado. Para o futuro do coprocessamento, vamos pôr estrategicamente falando, onde que a gente tem que buscar, além da parte nossa, que a gente tem um material como combustível, a gente tirar esse material também de fontes que não sejam tão sustentáveis igual o coprocessamento ou a reciclagem, que a gente tem que tirar essa parte primeiro.
Esse é dos resíduos com potencial, e o outro também, que posso falar, é do pneu, né? Os pneus são um resíduo que tem um potencial muito grande devido ao seu poder calorífico. Hoje, por ser um derivado do petróleo, né, da borracha ser um derivado do petróleo, o seu poder calorífico ele se assemelha a um combustível tradicional. Lógico que tem as suas dificuldades no processo, principalmente, igual, ele é um dos também que são os desafiadores, né? E que é mais desafiador também. Porque temos pneu de carro, caminhão, caminhonete, quanto maior o pneu, mais difícil de se trabalhar. Ele entra aí nos potenciais e nos desafiadores também, o pneu. Em termos de processo, assim, Eu o pneu queria... triturado, você pega ele inteiro para o processo. O pneu, normalmente, ele vem na fase, igual o Rondinelli comentou muito bem, que muitas vezes a gente fala coprocessamento. Não é igual é gerado, a gente tem que transformar ele, o Rondinelli deu o exemplo da tampinha da caneta, ele vê o pneu inteiro, se for o do carro é menor, né, fala bitola do carro é menor, você gasta menos energia, menos esforço. Então, quanto maior o pneu, for um pneu de caminhão, carreta, um caminhão fora de estrada, você precisa de equipamento muito robusto para fazer isso, entendeu? E você tem que transformar aquele pneu e tudo pedacinho da tampa da caneta, para ele conseguir carrear e o forno. Então, ele vem dessa forma inteira. Entendi. Alguém ia comentar alguma coisa, eu interrompi, não? Sim. Eu gostaria de fazer um comentário, né? O Sérgio trouxe aí o tema do pneu, né, como um desafio. Em alguns locais ainda o pneu ele é coprocessado inteiro, né? Porque depende da tecnologia do forno, da quantidade que você pode colocar, mas claramente, confirmando aí o que o Sérgio falou, né, o pneu ele tem aí esse potencial ainda mais apurado, né, para ser usado como combustível. E eu queria colocar que, como desafio, né, aqui, o combustível derivado de resíduo urbano, tá? Hoje ainda no Brasil a gente tem uma baixa utilização do combustível derivado de resíduo urbano, né? Se a gente comparar com as demais fontes utilizadas como CDR, principalmente porque o combustível derivado de resíduo urbano, ele apresenta uma umidade elevada, né, e um teor de cloro elevado, o que acaba reduzindo a potencialidade dele e exigindo investimentos significativos das empresas cimenteiras para poder fazer essa utilização. Então, eu coloco como um grande desafio para nós criar um ecossistema, né, onde a produção desse CDRU já possa considerar a melhoria desse poder calorífico, né, sistemas de tecnologia para reduzir essa quantidade de cloro e, ao mesmo tempo, uma composição para que as empresas cimenteiras tenham condição de investir em sistemas específicos para essa utilização. Então, hoje eu colocaria aí, reforçaria o que o Sérgio falou, o pneu como uma matriz já consolidada, né, e o combustível derivado de resíduo urbano como um desafio para os próximos anos. Jaqueline, aproveitando aí e fazendo também um comentário nessa linha de desafios, né? O coprocessamento já tem uma longa história no Brasil, né? Há muitos anos atrás, eu em discussões sobre o coprocessamento, falava que o coprocessamento era um adolescente, isso há muitos anos atrás, mas já fazem mais de 25 anos, né? Então, o coprocessamento já é um adulto, né? Já tem muita maturidade no país. E lá atrás, né, se coprocessava muito pneu, não é? E depois resíduos industriais, né? Combustível derivado de resíduos industriais,
Eu também, em outras oportunidades, usei essa expressão que isso é igual a videogame, né? Vai passando as fases, vai ficando mais difícil. Então, a gente tem que partir também para o combustível derivado de resíduo urbano, e há também uma outra linha, né, de lodos, oportunidade de lodos que outros países utilizam, e que o coprocessamento pode contribuir, né, com uma destinação desses materiais. Mas esses são já mais desafiadores, e essa foi a sua pergunta, não é? Quais são os mais desafiadores, mas vai ser um caminho inevitável. E que bom que o coprocessamento vai, no Brasil, né, em outros países isso já é uma realidade, que bom que o coprocessamento vai entrar também nessa área e de certa forma, contribuir com uma destinação adequada para esses resíduos também, porque a gente sabe que, por exemplo, o resíduo sólido urbano é um grande problema no Brasil, né? Milhares e milhares, milhões, né, de toneladas de lixo urbano, de resíduos urbanos são destinadas ambientalmente inadequado, né? E o coprocessamento pode entrar aí também para ajudar isso aí, ajudar o país, ajudar o meio ambiente nessas problemáticas. É uma tecnologia que está no mercado, né, Juliano? Está aí disponível. Madura, consolidada, licenciada, né? É isso. Eu queria pegar um gancho aí nessa fala aí do Juliano, né, que ele mencionou muito bem a questão dos lodos aí, Jaque. A parte comercial, eu queria trazer essa visão aí, né? A gente tem muito cliente com lodo no mercado, é uma dificuldade hoje, né? Lodo de estação de tratamento de diversos tipos de indústria, mas o lodo, como o Rondinelli e o Serginho pontuou muito bem, ele traz aí uma umidade mais elevada, né? Nem todo lodo vai ter um poder calorífico aí que a gente possa transformar ele em energia, muitas vezes ele vai precisar de um tratamento aí mais adequado para que ele possa virar mesmo um combustível, né? E aí demanda um leito de secagem, né, ou uma centrífuga, uma prensa. E esse investimento dessas empresas que geram lodo, nem sempre elas têm esse investimento, elas estão ali com esse valor, né, para poder dedicar para um leito de secagem, tem uma área, ou para um filtro prensa dentro das indústrias. Isso traz para a gente um pouco dessa dificuldade, né? As empresas querem muitas vezes fazer a destinação ambientalmente adequada, mas esse lodo chega para a gente com uma umidade de 70%, 60%, e isso acaba gerando ali, na verdade, aumentando o custo da destinação, porque vai chegar aqui na plataforma, né, Rondinelli e Serginho, a gente vai precisar enriquecer, secar, e aí o custo disso fica um pouco mais alto. Né? Eu acho importante levar essa visão aí também, né, para quem está nos assistindo aí, que não é tão fácil assim, né? Não é uma receita tão simples assim da gente trazer e coprocessar esse lodo, né? Então, comercialmente falando, dá para entender porque às vezes o preço de uma tonelada de tratamento de um resíduo é diferente de outro, né? Porque a dificuldade operacional muda, né? Muito, muito. Perfeito, excelente colocação. Obrigada pela contribuição. E assim, como que as indústrias cimenteiras estão se posicionando frente à pressão aí, as pressões ESG, né? E as oportunidades da transição energética com o uso do CDR? Vou aproveitar, Jaqueline, deixa eu aproveitar essa pergunta aí e comentar um pouco. Já que eu falei dessas 3 letrinhas aí, dessa sigla lá no começo, né, do nosso painel aqui, ESG, né, ESG, vamos lá. Eu falei muito, né, do coprocessamento com as alavancas de redução da utilização de recursos naturais, falei da redução na emissão de CO2, falei numa destinação de não gera passivos ambientais, riscos ambientais. Então, tem sido, né? Nós temos sido procurados aí por várias empresas, né, geradoras de resíduos para a destinação dos resíduos via coprocessamento, justamente com essa pegada ESG, né? Com isso aí, zero aterro. Então, as empresas cada dia estão nos procurando mais para isso. Olha, eu quero que os resíduos da minha empresa sejam destinados via coprocessamento, porque nós temos ambições ESG, etc. Então, a gente tem entrado muito forte nisso aí, né? E
o coprocessamento para a indústria de cimento, né? Uma indústria que emite CO2, evidentemente, né? O coprocessamento tem sido uma das principais alavancas de transição energética. Na jornada de descarbonização, né, que as indústrias de cimento estão, sobretudo aí no Brasil, estão fortes aí nessa jornada de descarbonização, e a CSN também, e com o coprocessamento como um importantíssimo, eu diria, alavanca aí nessa jornada, nessa importante jornada de descarbonização. É isso que eu queria comentar sobre esse tema, essa sua importante pergunta. Assim, aproveitando seu gancho, Juliano, o que falta assim, para ampliar, né, a oferta estruturada do CDR no país? Porque ele é um problema de tecnologia, mercado, articulação institucional, porque eu vejo muita dificuldade do mercado ainda em adesão da tecnologia, vejo muito preconceito, às vezes, da tecnologia, falta de informação sobre a tecnologia e muitas empresas às vezes falam assim, meu orçamento está aqui em cima, não tem como fazer mais, mas muitos resíduos que às vezes estão sendo incinerados, por exemplo, poderiam ser viabilizados para o coprocessamento. Então, assim, queria essa visão de vocês, assim, sabe? O que falta para a gente ampliar e estruturar de fato o CDR no Brasil? Jaqueline, eu vou, para essa pergunta aí, muito boa pergunta, vou pedir ajuda aí, pedir apoio à nossa especialista comercial, Alice, para nos ajudar aí, para trazer alguns pontos aí. Vai lá, Alice. Quando eu falo que desafio e comercial estão sempre na mesma frase, né? É sobre isso. Então, já que não dá para apontar um fator só, sabe? Esses 3 fatores, eles corroboram para essa dificuldade que a gente tem hoje. Eu vou falar, por exemplo, a questão de mercado, né? O mercado, a gente tem aí dificuldade com coleta seletiva, que não é feita, né? Aí falando do CDRU, né? Do combustível derivado de resíduo urbano. Coleta seletiva que a gente não tem hoje a nível Brasil de forma correta, né? Infelizmente. O impacto disso dificulta na padronização do CDR. Aí a gente fala também, vários desses aterros, em sua maioria, não tem usinas de triagem para poder fazer essa triagem. Aí a gente esbarra de novo na questão financeira e até mesmo fortalecimento de consórcios ali públicos para ajudar isso, né? Por exemplo, e depois de tudo isso, eu vou pedir mais ajuda ainda, porque essa pergunta só é muito complexa, né? Vou pedir ajuda aí para os universitários, porque as fábricas de cimento não são preparadas, não foram feitas para coprocessar, né, Rondinelli? Aí eu esbarro muitas vezes aí nessa questão. Fala um pouquinho aí para gente. Bom, Alice, realmente, né, à medida que sobem as taxas de substituição nos fornos de cimento, né, a necessidade de tecnologia ela muda, né? Nós temos aí um parque industrial, em alguns casos, né, que precisa de trabalhar essa tecnologia em relação ao coprocessamento, né? E isso envolve um alinhamento, né, entre a capacidade de investimento, o financiamento, né, e fundos para captação de investimento, e toda a cadeia, né, que envolve a parte do resíduo. Então, é um tema que ele precisa ser trabalhado, né? Eu falei inicialmente lá que a gente precisa criar um ecossistema, né? Eu volto a usar essa palavra, né? Onde geradores, produtores de CDR, fábricas de cimento, órgãos públicos, né, possam trabalhar conjuntamente para que a gente viabilize todos os passos dessa cadeia e essa atualização tecnológica também, né, em relação à necessidade de aumentar essa capacidade de processamento. Ok? Obrigada. E assim, gente, quais são os benefícios do coprocessamento com relação a outras tecnologias de destinação de resíduos? Vocês citaram algumas ao longo das falas, né? Mas quais são os principais, pelo menos, benefícios assim que vocês enxergam?
Então, já que eu vou falar um pouquinho aí, né? Vamos fazer uma comparação, não colocando né, em níveis aí as tecnologias, mas, por exemplo, quando você faz uma destinação de um resíduo, principalmente quando ele é contaminado, para um aterro, né, classe 1, licenciado, tudo certo, esse aterro tem, esse cliente, esse gerador, ainda tem a corresponsabilidade. Ele precisa estar sempre pedindo a licença daquele aterro, olhando se está tudo correto. E mais uma vez eu volto a falar, né, na seriedade de ter parcerias, independente da tecnologia, com empresas comprometidas. Então, é necessário esse gerador entender que ele é corresponsável enquanto o CNPJ dele estiver ativo. Não, é isso, você tocou num ponto muito bom, porque nós que fazemos a gestão dos resíduos, respondemos como pessoa física se acontecer qualquer dano, qualquer situação, né? E isso tem que ser levado em consideração também na tomada de decisão, né? Porque não é só um passivo ambiental de corresponsabilidade da empresa, né? Exato. Da pessoa física, né? Do profissional. Sim. Então, incrível. E assim, o que garante a segurança ambiental e de pessoas na prática do coprocessamento? Bom, eu comentei, né, um pouco sobre a questão da segurança operacional. Acho que do ponto de vista de segurança operacional, né, primeiramente é você ter a capacitação, né, pessoas capacitadas, um corpo técnico, né, capacitado para tomar as melhores decisões em relação a como manusear, né, esse material, como trabalhar esse material dentro da operação tanto de produção de CDR quanto do coprocessamento em si no forno de cimento. Outro ponto importante, eu já citei também, são as adequações das instalações, né? Isso é um ponto que a gente trabalha fortemente, né, para garantir na nossa planta de CDR essa disponibilidade e esse conhecimento de quem vai usar, né, os equipamentos de controle relativo à parte de segurança. E do ponto de vista ambiental, eu acho que é importante colocar e é significativo, né, que o forno de cimento, né, por desenho, né, ele o processo ele tem uma adequação extremamente grande para esse tipo de destruição térmica, de reciclagem mineral e de reciclagem térmica, né? O forno de cimento ele apresenta temperaturas elevadas, tempo de residência para que você tenha uma reação, né, dentro do forno, turbulência, ou seja, toda a parte tecnológica para propiciar uma boa reação e fazer a destruição desses materiais, né? O forno, uma vez eu escutei, né, de uma pessoa da área ambiental, né, que uma das coisas que o coprocessamento tem muito como interessante é porque o forno de cimento ele se autorregula, né? Então, os materiais que entram, né, no forno de cimento, do ponto de vista, por exemplo, de cloro, enxofre, esses materiais, as temperaturas do forno de cimento não permitem, né, que eles saiam de forma significativa com os gases de combustão, né? O processo do forno de cimento ele já funciona, né, como um processo de absorção, uma torre de lavagem de gases que em outras tecnologias precisa ser construído separadamente, né? E no forno de cimento isso é intrínseco ao processo de fabricação de cimento. É por isso que, né, em vários países, né, a gente já tem taxas de substituição próximas a 100%, né, principalmente na comunidade europeia, porque por causa dessa adequação do forno e dessa autorregulação ambiental que tem o forno de cimento. Então, o que eu coloco é isso. Acho que temos a garantia também dos monitoramentos, né? Claro, que são realizados, mas o processo em si, ele é adequado,
e ele dá aí essa tranquilidade em relação ao tipo de tratamento que está sendo feito, né? Perfeito. Gente, a gente está chegando aqui no final do nosso bate-papo, né, nessa mesa redonda. E aí eu quero passar a palavra para vocês, caso queiram complementar alguma informação que eu não tenha perguntado, ou para se despedir mesmo do pessoal. E antes de passar a palavra, eu quero agradecer a cada um de vocês aqui hoje. Eu sei que a agenda para conciliar não é fácil, vocês se esforçaram para estar todo mundo junto no mesmo horário e ainda entregando tanto valor, né? Porque é o que eu falo. Antigamente, quando eu comecei no mercado, a gente não tinha profissionais compartilhando a sua vivência do dia a dia. E hoje, só aqui, a gente tem 5 profissionais literalmente abrindo as portas da empresa e do que faz no dia a dia, aqui mostrando para a gente, né, na prática, como que é feito. Então, eu agradeço imensamente por compartilharem tanto conhecimento e tantas informações úteis aí, tá bom? Então, vou deixar a palavra com vocês. Pessoal, fica à vontade aí para... E depois, já aqui no final, eu faço um, né, fechamento. Fiquem à vontade aí. Bom, eu de minha parte queria agradecer a oportunidade, né, de compartilhar com vocês e me colocar à disposição, né? A gente aqui, nós temos, né, uma flexibilidade, a gente recebe muita auditoria de clientes aqui, né? O que é importante, né? A gente abre as portas para que o cliente veja, né, como que a gente aplica a ISO 9000, ISO 14000, né? E toda a parte aqui nossa de processamento no dia a dia. E eu também, como profissional, aí, fico à disposição para qualquer esclarecimento, né, e trazer aí a temática do coprocessamento como uma temática segura, ambientalmente correta, né, e de valorização contínua aí de resíduos aí dentro da nossa cadeia aí. Obrigado. Então, eu tenho um agradecimento e um convite também, né? Como o Rondinelli falou, a gente recebe muita auditoria, então o convite é para que as empresas, né, venham nos visitar, entender nosso processo. A gente está de portas abertas aí para os nossos clientes e futuros clientes, né, para que conheçam um processo que é encantador, assim, né? Eu sou suspeita porque eu sou uma apaixonada pelo coprocessamento. E também agradecer essa oportunidade de estar trazendo, né, um pouco desmistificando aí o que é o coprocessamento, com essa equipe técnica que sempre me apoia aqui. Isso é muito bom para que as pessoas entendam com uma linguagem mais clara, mais simples. A nossa intenção é mesmo essa, né, que o coprocessamento ele seja disseminado cada vez mais. Então, muito obrigada, Jaque, né, por esse portal aí de sucesso que está sempre também nos abrindo as portas para que a gente possa compartilhar juntas aí esse conhecimento, né? Muito obrigada. Bom, eu queria agradecer a oportunidade de compartilhar com vocês um pouco da minha rotina e também me colocar à disposição para quaisquer dúvidas. Obrigado, Jaque. Obrigado a todos aí. Foi um prazer participar aí desse segundo Congresso Brasileiro aí Digital de Gerenciamento de Resíduos. E também me coloco à disposição aí para qualquer dúvidas. Obrigada. Bom, Jaque, fazendo um fechamento aí, já foram muitos agradecimentos, mas não tem jeito, eu vou ter que agradecer também, né? Agradecer a você pela condução, agradecer ao portal Sustentabilidade pela oportunidade, mais uma vez, né, de participar pela segunda vez desse congresso, que está ficando cada dia melhor, cada ano melhor, tá? Já estamos ansiosos por terceiro, né? E sempre muito bom, a gente gosta muito, a gente fala com muito orgulho do que a gente faz. Né? A gente fala com muito orgulho, com brilho nos olhos do coprocessamento, foi esse o espírito aqui, nesse painel. E, claro, também quero reforçar o convite. Aqui foi um pouco, né, do que a gente faz, do nosso trabalho, a gente trouxe um pouco do que a gente faz, e a gente tem muito gosto, muito prazer em falar mais. Então, não é difícil nos achar, não é? Então, nos procurem, e estamos no LinkedIn também, temos várias informações, várias postagens, nos procurem. Será um prazer falar um pouco mais do nosso trabalho, falar mais do coprocessamento, ajudar as empresas
a destinar os seus resíduos de uma forma nobre, né, que a gente considera o coprocessamento, ajudando ao meio ambiente, ajudando a reduzir a emissão de CO2, ajudando a utilizar menos recursos naturais, ajudando o planeta. Então, muito obrigado, foi um grande prazer, foi muito bacana estar aqui nesse painel. Obrigada, gente. Então, agora eu vou falar para você que está aqui nos assistindo, que painel potente foi esse, né, gente? Então, vou reforçar meu agradecimento e quero agradecer imensamente a toda a equipe da CSN Cimentos e da Revalora pela clareza, né, pela transparência, por trazer para nós aí um debate não só com os avanços, mas também com os desafios reais, né, enfrentados aí para quem está na ponta da transformação. E hoje aqui a gente vimos, né, por trás da sigla do CDR, né, que existe uma cadeia complexa de verdade aí que exige preparo técnico, estrutura, responsabilidade ambiental e principalmente uma mudança de mentalidade ainda de quem gera resíduos. Valorar não é apenas precificar, né? É entender o custo real de cada destinação, o potencial energético, né, e o papel de cada ator nessa engrenagem. O que foi discutido aqui, certamente, hoje, ainda vai render muitas reflexões, eu não tenho dúvida disso, e quem sabe aí novos contratos, novas políticas, novas decisões, enfim, novas estratégias, e a todos vocês que nos acompanharam aqui, meu muito obrigado. Até o próximo encontro.